Café Elétrico. Vem tomar um café com a gente. Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do Café Elétrico da ABB. Uma série de vídeos com os temas mais eletrizantes e energizantes do mundo da eletrificação, empreendedorismo e inovação. Você pode assistir a nossa websérie Café Elétrico no YouTube a qualquer momento e rever os episódios com os temas mais relevantes para você. Já vai no canal da ABB Eletrificação e deixa seu like no vídeo, inclusive use o chat para deixar seus comentários ou pergunta para nós. Eu sou Marcel Serafim e hoje recebemos o gerente de operações da Service ABB Brasil, Marco Matos, e o gerente comercial de Service, Diogo Rebaim, com o tema Confiabilidade em Sistemas Elétricos. Bem-vindo, Diogo. Olá, Marcel. Prazer estar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre confiabilidade, serviços, que são temas que eu gosto bastante. Então, obrigado pelo convite. Prazer. Marco, bem-vindo. Obrigado, Marcel. Um prazer poder participar desse projeto tão bacana e poder contribuir com a nossa experiência em serviços. Vai ser muito legal. Bacana. Bom, pessoal, um tema interessantíssimo sobre confiabilidade. Eu fiz uma pesquisa que nada melhor do que ter informações para conversar com vocês sobre isso. O termo confiabilidade ele é utilizado nos mais diversos setores econômicos, técnicos, empresariais, industriais. E apenas como uma definição da NBR ISO 5462, confiabilidade é definido como a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sobre condições específicas durante um dado intervalo de tempo. Vocês que estão à frente de uma importante divisão da ABB, que é a ABB Eletrificação, e atuam diretamente nesse mercado de service, o termo confiabilidade é difundido no mundo elétrico? Faz sentido o termo confiabilidade no mundo elétrico ou não? Marcel, eu comecei minha trajetória profissional na ABB, 18 anos atrás, como estagiário técnico, e há 17 eu atuo na área de serviços. Atualmente eu ocupo a posição de gerente de marketing e vendas e tenho tido a oportunidade de visitar os mais diversos clientes aí espalhados pelo Brasil. E é interessante notar que independente do perfil do cliente, independente do tipo de produto ou serviço que esse cliente produza, algo que é uma preocupação latente é com relação à produção. Garantir que a produção aconteça de maneira planejada ou ainda aumentar a produção é fundamental porque a produção é o que garante rentabilidade para a empresa, né? E para isso acontecer, sem dúvida, o sistema elétrico precisa acontecer de maneira confiável. O sistema precisa garantir que não ocorram paradas inesperadas, uma parada de planta, uma parada de produtiva. Então, sem dúvida, a maioria dos clientes está preocupado com esse tema sim. Quando nós falamos de operação, tem um ponto bastante importante sobre confiabilidade. E aí, alguns artigos técnicos que eu tive a oportunidade de pesquisar e até para trazer a informação para cá, a questão de confiabilidade ela está diretamente ligada à qualidade e índice de produção, né, cada vez melhores, ou seja, um bom material, um bom produto. Marco, quais são as diretrizes para o cliente conseguir uma confiabilidade diferenciada no sistema, ou seja, aumentar os índices de confiabilidade? Começando pela qualidade, né? A qualidade do produto ela é fundamental para você trazer para o cliente no sistema elétrico dele algo que seja robusto, algo que seja confiável. Quando você fala de confiabilidade de um sistema, a qualidade ela é primordial, mas ela nasce um pouquinho antes. Quando você faz uma especificação técnica que leva em consideração as questões que são relacionadas ao produto, ao sistema, você ganha na negociação. Porque se você parte por uma questão muito comercial, com certeza a qualidade pode cair. Então, uma especificação técnica bem feita e uma especificação técnica que leva em consideração indicadores de qualidade, indicadores produtivos, é fundamental para você trazer o seu sistema para um outro patamar, um patamar de confiabilidade. Agora, somente a confiabilidade é característica de qualidade? Ou isso não permeia de uma forma coerente? Quando a gente fala de confiabilidade, né, a qualidade vem no primeiro momento e a confiabilidade ela vem com o decorrer do tempo. O que isso quer dizer? Sabe aquele produto que você tem que operar no seu dia a dia de maneira correta? Lembra aquele manual que você, quando abre a caixa, joga fora? Aquele manual, que deveria ser algo muito usual dentro das manutenções da engenharia, tenho certeza que o pessoal que está acompanhando lê o manual e eu sou daquele cara que lê, especifica e dá uma atenção ao tema.
Porque ele tem a ver com a manutenção, mas também tem a ver com a funcionalidade. Você trazer um produto, operar ele de maneira correta e manter esse produto funcional. E entra naquela questão também que você tem a orientação de manutenção. Lubrificar a cada ano, manutenções periódicas a cada 2 anos. Quer dizer, cada produto tem a sua característica. E seguindo essa característica, você entra na questão da confiabilidade. Bom, Marco, você comentou sobre a qualidade do produto e a confiabilidade, mas alguns pontos são importantes. A qualidade não interfere em 100% na confiabilidade, uma vez que você precisa fazer algumas características. Manutenção preventiva, troca de um óleo, por exemplo, de um carro. Não adianta nada você ter o carro mais confiável, mas se você não fizer o básico. Exato. Faz sentido, Diogo? É isso. São termos, na verdade, que por vezes se confundem, né? Confiabilidade, qualidade são de certa forma semelhantes, mas acho que um ponto-chave é que a confiabilidade ela leva em questão também o tempo em relação a esse produto. Né? Então, se você tem um produto de qualidade, com o passar do tempo, se você não tomar atitudes preventivas, atitudes que o Marco comentou, que se recomenda no manual, esse produto, por mais qualidade que ele tenha, ele deixa de ser confiável. Sem sombra de dúvida. Ou seja, a qualidade, confiabilidade, ele tem outros pontos adicionais, que se não forem colocados no dia a dia, não vão resultar na confiabilidade. Perfeito. Agora, Marco, olhando principalmente para os equipamentos em grandes indústrias, alguns conceitos de disponibilidade são aplicados e podemos dizer que a disponibilidade pode ser resumida em uma função matemática, que basicamente é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, dividido pela soma da MTTR. Caramba, bastante sopa letrinha, mas vamos lá. Tempo médio de reparos, além do MTTF, que é o tempo médio até a falha. Agora, se você conseguir aumentar o tempo médio entre as falhas ou reduzir o tempo médio de falha, a sua disponibilidade é muito maior. A pergunta é, quais são as manutenções básicas que podem ser feitas para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, baseado nessa sopa de letrinhas de MTTR e MTBF? Não, legal, Marcelo. Quando a gente fala de índice de falhas, eu vou falar um pouquinho sobre manutenção, naquilo que é mais o nosso dia a dia. Né? Quando você tem tipos de manutenção, que são manutenções conhecidas. Né? Manutenção corretiva, que num sistema de grande porte, ele tem um impacto. Em situações particulares, não é problema você ter manutenção corretiva. Queimou a lâmpada, você troca, está tudo bem. Não precisa trocar preventivamente. Mas quando você fala de grandes sistemas, aí a coisa muda de figura. Você sabia que manutenção corretiva é boa para a memória? Por quê? Porque você nunca esquece um evento. Quando acontece uma parada de uma grande empresa, e tenha certeza que você lembra disso para a sua vida. Na minha experiência de serviços, as grandes paradas que ocorreram por problemas, eventos inesperados, são os eventos que eu mais lembro. Quando eu saí, quando eu cheguei, que hora eu voltei e como foi a tratativa. Isso é muito impactante na empresa, porque o custo é muito alto. Você para a operação, você tem um gasto muito, muito grande com o reparo daquele equipamento, algo que poderia ter sido feito preventivamente. Então, já estou começando a partir para um segundo tipo de manutenção, que é a manutenção preventiva. Que ela tomou como base aquele manual, lá do começo, que a gente estava falando, que o manual, se observado, se analisado, ele te dá indícios e indicadores para que você tome ações preventivas. Da mesma forma que a corretiva, tem situações onde você não vai esperar o desgaste proporcional do produto. Você vai trocar preventivamente porque aquele equipamento não pode parar, ele tem que ser 100% confiável. Então existe uma parada e você vai fazer essa manutenção preventiva, que tem um custo, né, obviamente, mas pelo menos é algo planejado. E quando você quer esticar um pouco mais essa manutenção, ou saber onde investir, você parte para a manutenção preditiva. Então vamos lá, é a terceira etapa do processo. Eu capto características e informações do processo, pode ser temperatura, óleo, ruído, ou até mesmo um auto reporte do dispositivo, ou seja, o dispositivo te manda informações, te gera um relatório com características, para que você consiga, né, tomar a decisão. Mas que decisão é essa? A decisão de uma parada. Então, quando eu faço uma parada geral, como é que eu vou investir na parada geral? Voltando aos 3 pilares. Eu tenho a corretiva, eu tenho a preventiva, eu tenho a preditiva. Se eu tenho uma parada programada, eu vou investir, ou seja, eu vou ser cirúrgico no meu investimento em gastar naquilo que
de alguma evidência eu tenho, técnica, seja de um relatório, como eu disse, ou seja de alguma informação que vem da operação, alguma informação muito clara que eu tenho que corrigir, né, uma corretiva imediata, e planejar essa parada. É óbvio, né, que essa parada ela tem uma programação financeira, ela tem uma programação com a operação, e essa parada ela está em linha com a produção. Mas se eu tiver características de um processo e eu tenho informações de que existe um risco operacional, eu também posso fazer uma parada não programada. Eu antecipo aquele momento de intervenção no cliente, desligo o equipamento, faço o serviço e a partir dali eu faço uma correção. Por que ela é não programada a princípio? Porque não estava no planejamento da empresa fazer isso, mas é necessário. E tudo isso a NBR traz com detalhes, fala bastante sobre isso, convido, né, o pessoal também se informar e poder investir, né, nessa parte de manutenção e confiabilidade, porque é importante ter esse sistema ativo. E isso é muito necessário. Parâmetros, relatórios, informações para melhor tomada de decisão. Agora, um ponto que chama bastante atenção, tempos atrás, usava-se muito tempo médio para fazer uma manutenção. Vou dar um exemplo que é muito comum quando eu visito os clientes, o pessoal pergunta para mim, Marcel, qual é o tempo médio de manutenção de um disjuntor? Eu olho para ele e falo, tá, mas por que você está olhando o tempo médio de um disjuntor? Não faz sentido você olhar tempo médio. Hoje, com os avanços tecnológicos que nós temos, nos disjuntores, nos equipamentos, nos carros, né? Numa geladeira ou nos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, faz sentido ficar olhando o tempo? Ou seja, vou fazer a manutenção daqui a 1 ano, vou fazer a manutenção daqui a 2 anos? Ou isso já caiu em desuso com os avanços tecnológicos que nós temos hoje? Marcel, essa pergunta é interessante porque mesmo nesses tempos anteriores, onde isso era necessário, sempre tinha um conflito, né? A gente falou lá atrás da importância da manutenção, da importância de paradas para gerar confiabilidade do sistema, só que do outro lado tem a parada da produção. Exatamente. Então, harmonizar isso sempre foi uma tarefa complicada, independente do perfil da indústria, da empresa, né? Hoje em dia, os equipamentos, como por exemplo o Emax 2 da BB, já contam com tecnologias onde é possível aplicar na prática esse conceito de manutenção preditiva que o Marco comentou. Então, o disjuntor tem um algoritmo interno que ele leva em consideração número de operação, ele leva em consideração tempo de abertura do relé, ele leva em consideração uma série de características que te permitem, de maneira prática, ver uma curva com tendências de falha. Então, através dessa curva, por exemplo, ela te dá cada vez mais subsídios para uma parada assertiva. A gente sabe que o tempo de parada corresponde a um tempo sem produção. Então, quanto menor for esse planejamento, mais você consegue economizar. Seja por uma parada mais efetiva e também por um tempo cada vez menor. E, na verdade, você, pelo que eu entendi, você passa a não ser por um tempo definido, mas sim baseado nas características de uso do equipamento. Exatamente. Então você consegue, talvez dentro de uma mesma empresa, analisar aqueles equipamentos que são críticos, não só pela importância que eles têm para uma determinada produção, mas o quão propenso à falha esse equipamento está. Então você consegue, através da tecnologia, te trazer dados para que você sempre tenha a melhor decisão possível. Entendi. Quando nós olhamos o nosso parque industrial brasileiro, o nosso parque é muito antigo. Na verdade, nós estamos falando mais de 30 anos, próximo da década de 80. E muitas indústrias, muitas empresas, por exemplo, a indústria sucroalcooleira, não dá para fazer uma parada muito longa. Ou seja, tempo é dinheiro. Se eu paro a produção, eu não consigo fazer. Mas, ao mesmo tempo, se você não para, você pode perder toda a sua produção. Existe algum mecanismo na parte de manutenção que vocês conheçam, na parte de serviços, que é possível você dar um upgrade na instalação do cliente com um tempo reduzido de parada? Porque quanto menor o tempo de parada, mais rentabilidade ele consegue para o investimento dele. Não, com certeza. Deixa eu até comentar um pouco sobre isso. Manutenção por si só, se você falar, eu vou esticar minha manutenção ao máximo, isso tem um risco muito grande. Né? Você pode ter equipamento que não opere e isso trazer um problema para você. Imagina você ter um relé mandando um sinal para um disjuntor e esse disjuntor simplesmente não abrir. Né? E isso é um impacto gigante no processo. Então, existem equipamentos em que o cliente necessita de um upgrade, uma melhoria no equipamento. E aí é onde entra a service nesse sentido. Quando você fala de painel elétrico, se um sistema está funcionando, se a chaparia do painel está em conformidade, se
se os barramentos estão de acordo, se os isoladores estão firmes e preservados. Por que eu tenho que trocar o painel inteiro? O investimento e o tempo de parada se torna inviável. Então existem soluções sim, na parte de serviços, onde nós fazemos uma reforma, um retrofit, né? Se usa muito o termo retrofit na área de serviços. Para quê? Para revitalizar esse sistema. A provocação que eu faço nesse momento é que, infelizmente, se investe às vezes numa simples troca. Eu tenho um disjuntor velho, coloco um disjuntor novo, ponho para operar e continuo como está. Só como você disse, em 80 não tinha NR10. Então, se falava de segurança de uma maneira diferente, se falava de proteção de uma maneira diferente. Hoje os sistemas, as máquinas produzem muito mais, você tem uma capacidade produtiva incomparável com o que se tinha no passado, e as máquinas foram sempre assim, ampliando, reformando, porém não se está investindo naquilo que se pode agregar ao produto. E quando eu digo essa provocação, porque quando você faz uma reforma, o que se espera? Que você aplique um ponto de segurança a mais, ou seja, um acionamento à distância, preservando a segurança do colaborador. Você pode colocar esse sistema na nuvem para tirar dele um relatório. Aí você pode falar, mas o painel é velho. Mas não é porque ele é velho que ele não pode ser digital. Claro. Não é porque ele é velho que ele tem que ser obsoleto. Barramentos, chaparias preservadas, um painel em condições, é muito capaz, e a gente tem soluções sim, onde você consegue embarcar tecnologia nesse painel, e principalmente, Marcelo, com soluções que podem ser de paradas de um dia, por exemplo, 2 dias, ou até mesmo soluções de paradas de 2 horas. Ok. Agregar confiabilidade e também segurança, mesmo em sistemas antigos. Acho que essa é uma preocupação. E principalmente quando nós falamos em vidas, em pessoas. Parte elétrica, né? Ou elétrica, a eletricidade não tem cheiro, não tem cor. Como você vai saber que ela existe? Então, ou seja, se você consegue desenvolver um ambiente que tenha segurança e confiabilidade, você consegue resgatar essa situação, ou seja, melhorar a produtividade do cliente. Você não tem paradas, você não tem perda de dinheiro. Mas agora um ponto interessante que você comentou sobre segurança, isso é um ponto bastante interessante. Quando nós falamos em confiabilidade, as pessoas e segurança, um ponto de atenção é como melhorar a segurança das pessoas olhando um retrofit que você comentou. Ou seja, quando você faz a atualização de um sistema, de um painel, pensa-se na confiabilidade e na melhoria da segurança dessas pessoas. O que vocês conseguem contribuir nesse aspecto quando nós falamos isso? Você pensa no retrofit e no que mais? Hoje a gente tem uma série de soluções que a gente consegue agregar, né? Pensando ainda naquele parque brasileiro, que é um parque antigo, a gente tem soluções que vão do retrofit, que o Marco comentou, de dispositivos como disjuntores, relés de proteção, e a gente também consegue agregar dispositivos que vão auxiliar na operação, né? Pensando em quem está na frente do painel. Tem um estudo que diz que 80% dos incidentes de arco elétrico acontecem no momento de inserção ou extração do equipamento de manobra. Significa dizer que, quando acontece esse evento, invariavelmente vai ter um operador ali na frente, né? E hoje a tecnologia nos permite instalar, por exemplo, dispositivos de identificação de arco elétrico, os chamados relés de proteção contra arco, que eles vão identificar um arco elétrico e mandar o dispositivo de manobra atuar mais rapidamente. Isso por si só, em muitos casos que a gente tem visto, ele reduz a energia incidente do painel e permite que o operador passe a usar uma roupa de risco menor na frente do painel. Existem outros dispositivos que vão além. Além dele identificar o arco elétrico, ele também vai fazer a atuação. Então, são dispositivos que, por vezes, quem está operando sequer sabe que houve um incidente ali, mas que esse dispositivo salvou vidas e isso já aconteceu. Ele atuou antes de qualquer risco, ou de uma explosão, ou de impacto, ou de experimento de peças do painel. Seria mais ou menos isso? Perfeitamente. E como a gente costuma dizer, a vida humana ela não tem preço, né? Então, investir em equipamentos que agreguem valor, tanto na questão de confiabilidade da produção, quanto para as pessoas que estão operando, é fundamental e acho que a BB está indo no caminho certo. Nós deveríamos ter isso, acho que em todos os painéis, e seria uma obrigação. Mas acredito que isso é um papo para um outro episódio do Café Elétrico. Bom, pessoal, Diogo, estamos chegando no final do bate-papo sobre confiabilidade, segurança, retrofit. Alguma recomendação que você daria adicionalmente para as pessoas que estão nos assistindo para melhoria da confiabilidade industrial, da melhoria do sistema elétrico?
Acho que o primeiro ponto, Marcel, é entender que esse é um item importante e que dentre esses itens, a ABB hoje conta com uma solução completa, que vai desde o fornecimento de um painel novo, possibilidade de retrofit e dispositivos que auxiliam numa confiabilidade maior dos sistemas, né? Então, acho que é um momento interessante onde a tecnologia também tem ajudado nessa questão dos serviços e acho que a gente ainda tem um caminho aí para evoluir e a ABB tem participado diretamente. Acho que iniciativas como essa ajudam muito na conscientização desse tipo de problema. Sem sombra de dúvida. Informações e contribuições para o mercado e para uma melhoria do sistema é ainda melhor. Marco, alguma contribuição sobre esse tema? Além de ler o manual? Fantástico! E leio, né? Porque manutenção tem que ter conhecimento. Você tem que dominar teu site, você tem que dominar teu sistema, você tem que conhecer a sua operação. Eu acho que isso é fundamental como uma dica de operação mesmo de quem viveu isso na prática. Quem não conhece o sistema no momento do evento é onde tem mais dificuldade de restabelecer o sistema. E é onde gera o estresse maior e até em detrimento da questão de segurança, algumas ações são tomadas sem um devido cuidado, sem uma devida atenção. Agradecer pelo espaço, agradecer pelo momento. Acho que é importante a gente falar sobre confiabilidade e falar também sobre esse potencial que o mercado tem em trazer o sistema para o mundo digital. Tem muita informação na manutenção que pode ajudar. A operação está hiperautomatizada. Nós precisamos trazer isso para a manutenção também. E desde um dispositivo mais simples, num condomínio, a gente consegue colocar esse sistema na nuvem e trazer ele com relatórios e com performance de grandes indústrias. Eu acho que essa é a mensagem que fica e a gente sempre, como service, procurando atender o cliente e dar um retorno para a confiabilidade, né? Que eu acho que é o principal. Bacana, Marco. Obrigado. Então, desde já, qualidade no serviço, qualidade no produto, qualidade na informação e leia o manual. Então, pegando o gancho do Marco. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio Café Elétrico da ABB. Diogo e Marco, muito obrigado pela presença. É um prazer ter debatido um pouco mais sobre confiabilidade com vocês e aprendido também o que pode ser feito adicionalmente sobre isso. Bom, pessoal, mais uma vez estamos no fim. Então você que está nos assistindo já vai nas mídias sociais da ABB Eletrificação e dá um like no tema. Inclusive, entre no nosso marketplace e confira os produtos e soluções que o Diogo e o Marco acabaram de comentar. Anota aí, loja.abb.com.br. Te espero no próximo episódio do Café Elétrico. Até lá!